Então, essa atitude de não receber feedback, de não estar aberta para feedback, te impede de crescer, te impede de se desenvolver. E aí impede você, consequentemente, de desenvolver competências para fazer R$ 10.000 por mês iniciando na consultoria para empresas. Que sim, que é possível. Eu fico refletindo às vezes, né, e tem sido um processo muito intenso para mim nesses últimos 2 anos, né, quando eu iniciei com esse projeto de formar psicólogas e psicólogos para serem consultores, né, que para mim é um propósito de vida, né, é assim, eu poder compartilhar esses 22 anos de aprendizado, de conhecimento, 36 anos na área organizacional, com outras psicólogas que eu sei que precisam desse conhecimento, dessa informação. Eu também aprendo muito com as minhas alunas, as minhas mentoradas, aprendo muito com elas, né? E eu vejo que o quanto que algumas características, quando essas características, né, não estão presentes, né, na profissional, o quanto que o desenvolvimento dela, os resultados dela são muito mais rápidos. Isso eu posso, assim, sabe, falar tranquilamente, né? Então, ter uma atitude mais aberta para aprender, né? Ter uma atitude em que reconhece, né, a autoridade do outro, que o outro tem um conhecimento e uma experiência que não tem, e que, portanto, se o outro der um feedback, né, essa mentora, esse mentor der um feedback, esse feedback vai ser importante para o meu autoconhecimento, para o meu aprimoramento. Então, essas duas atitudes que vão impedir, eu já vou falar da terceira, né? Então, 3 atitudes que impedem você de fazer de R$ 10.000 por mês iniciando na consultoria, então, a primeira foi uma atitude que vai impedir é você não estar aberta para aprender. E também desaprender, porque às vezes, né, precisa desaprender para aprender, né? Uma outra atitude que te impede de fazer R$ 10.000 por mês é você não estar aberta para reconhecer, né, o papel de uma outra pessoa que está ali para te mentorar, né, e para te dar feedback, ou seja, você não está aberta também para feedback. Porque muitas vezes, se eu não reconheço a autoridade do outro, né, que o outro tem um conhecimento, tem uma experiência que eu não tenho, eu preciso, né, dessa informação que vem do outro, desse conhecimento, dessa experiência, né, consequentemente, eu não vou também reconhecer o feedback, eu não vou valorizar o feedback, porque feedback é informação, né, informação de como o meu comportamento está facilitando, está dificultando o relacionamento, o meu desempenho. Então, se eu não tenho essa abertura para reconhecer o outro, o feedback não vai ter valor nenhum. E aí é uma atitude que vai impedir você de fazer R$ 10.000 por mês iniciando na consultoria para empresas. Infelizmente, vai impedir. E uma terceira atitude que impede você de fazer R$ 10.000 por mês iniciando na consultoria para empresas é a atitude de eu não preciso de nada mais além do que eu tenho. Mas você está vindo da clínica, ou você está na consultoria, né? Aquilo que eu costumo dizer. Às vezes a colega está na área organizacional e está querendo iniciar na consultoria, e aí a atitude é, não, eu já tenho o suficiente, né? Eu já sei como faz, sendo que a consultoria, ser consultor, estar como consultora, não é uma profissão regulamentada, ok? Mas é um papel, é uma profissão que exige de você novas competências, que vai exigir de você um novo posicionamento, um novo olhar, né? O seu olhar, por exemplo, se você vem da clínica, não vai ser um olhar individual, vai ser um olhar coletivo para a organização do trabalho, né?
E com o seu conhecimento como psicóloga, isso vai ficar muito facilitado. Não é algo impossível, difícil, do outro mundo. Não. É uma questão de disponibilidade, né? Ter essa disponibilidade pessoal, né? E de exercitar, de desenvolver competências. E aí, o que te ajuda nesse processo de desenvolver competências, de ter uma atitude em que, espera aí, eu não tenho as ferramentas, os recursos que eu preciso de novas ferramentas e novos recursos, né? Se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Isso é óbvio, né? Mas nem sempre, né? Fica tão no racional, a gente sabe disso, né? Racionalmente a gente sabe disso, mas muitas vezes eu vejo que na hora da prática, né, algumas questões subjetivas se entremeiam aí e acabam dificultando ter essa atitude de, ok, eu não tenho os recursos, eu não tenho as ferramentas, eu não tenho as técnicas, eu preciso aprender, eu preciso adquirir para eu poder iniciar na consultoria e fazer 10 mil reais por mês. E essas ferramentas, essas técnicas, né, essas novas formas de fazer, que também inclui estratégias, né, novas estratégias que você vai utilizar, né? Porque aquilo que eu já disse antes, fazer 10 mil reais por mês iniciando na consultoria para empresas, não é mágica, não é mágica. Você vai aprender estratégias para você poder aplicar essas estratégias, essas técnicas, esses novos métodos, novas ferramentas, que vão te levar a fazer os 10 mil reais por mês. Então, se não é mágica, é estratégia. E as estratégias, quando a gente tem várias estratégias, ferramentas, técnicas, né, metodologias, quando a gente tem todo esse conjunto, né, de, vamos dizer, que fica na nossa caixa de ferramenta, a gente resume em uma palavra só tudo isso, que é o método. Então, você precisa ter um método se você quer iniciar na consultoria e fazer 10 mil reais por mês. E o método, ele precisa, na consultoria, ele precisa garantir para você que você aprenda a como chegar nas empresas, como fazer uma reunião, uma primeira reunião com a empresa, como que você vai conseguir uma empresa cliente. Sim, porque na consultoria tem todo esse passo a passo. Mas ele vai ficar difícil se você não tem o método. Se você tem o método, isso fica facilitado. Por quê? Porque o método, ele te dá o passo a passo, para você poder fazer de uma forma simples, fácil e rápida. Por isso que você consegue ter resultados de maneira rápida, se você tem um método, porque o método vai te falar, faz assim, assim, assim. E o método, ele é sempre resultado da prática de alguém, né? Por exemplo, no caso, o método PSI, né, que é o método que eu desenvolvi, com base nos 22 anos na consultoria, nos 36 anos na área organizacional. Sim, porque a minha experiência também como gestora de RH me ajudaram a elaborar esse método, me ajudam até hoje a trabalhar na consultoria. Então, eu peguei todas essas informações e transformei num método, né, que é o método PSI, o P, que é de prospecção, o S de serviço contratado e o de I de intervenções. Então, no P,